Queridos irmãos e irmãs em Cristo, graças a Deus por mais uma oportunidade que estamos reunidos aqui no Templo Santo André, em Portão. Graças a Deus por cada um dos irmãos e irmãs em Cristo presentes hoje conosco, tanto aqui no templo quanto quem já está nos assistindo, começa a nos assistir pelo canal da Obediência e vai nos assistir depois no segundo momento. Graças a Deus pela nossa semana, pelos nossos afazeres, pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pelos nossos familiares, graças a Deus por tudo. Peço que os irmãos coloquem o celular no silencioso, aqueles que ainda não o fizeram, para que a gente possa, pela vontade de Deus, iniciar a nossa reunião. Peço que os irmãos se ponham de pé. Em nome de nosso Senhor Jesus o Cristo, Deus Pai Onipotente, e por sua santa e onipotente vontade, declaramos aberta a nossa reunião espiritual de hoje. Pela vontade de Deus, vamos cantar o hino da obediência a Deus. Yeah.
Podemos sentar, pela vontade de Deus. Dando graças a Deus por mais este momento, como foi falado, por estarmos juntos. Já fizemos juntos o cântico de algumas canções, cantamos junto alguns cânticos, e agora ouvimos o hino interpretado pelo acordeon. E sabe que, tendo vindo lá da linha professor Júlio Gart, desde pequeno, a gente ficava ouvindo o hino, os quatro estrofes do hino, e aí tem uma parte que fala das nossas canções, né? Eu ficava pensando, por que o hino fala canções no plural, das nossas canções, sendo que lá a gente tinha apenas o hábito de cantar o hino da obediência. E aí os anos vão passando, a gente muda para a região metropolitana, aqui para Sapucaí do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, e aí em contato com outras comunidades aqui, a gente vê que realmente há outras canções, e realmente há outros cânticos, e que não tiram de maneira nenhuma o brilho dessa potente oração que é o hino da obediência, que acabamos de ouvir, acabamos de cantar juntos, de maneira nenhuma não tira. E a gente juntos, é tão maravilhoso quando a gente chega um pouco antes, meia horinha, 20 minutos antes da reunião, a gente chega um pouco antes e começa já a entrar na sintonia dos cânticos. Isso é maravilhoso. Hoje estava um pouco desafinado porque uma corda do violão estava azeda, ela não quis colaborar hoje. Mas como é bom quando a gente chega, já entra na sintonia da reunião, já eleva o pensamento a Deus, já começa a vibrar na frequência dos cânticos, e a gente não tem tempo, e olha que bênção que é, e a gente não tem tempo de ficar, antes da reunião, ficar falando, reparando na cor do sapato da irmã, se está de vestido, se está de saia, se está... Então não tem espaço para esse tipo de coisa. Os homens também, eles ficam observando isso, aquilo, não tem que observar nada disso. Que a gente vem ao templo justamente para que a gente possa aproveitar aquele instante para elevar o nosso pensamento a Deus, para a gente seguir caminhando firme nessa nossa jornada de unificação rumo à nossa morada celestial. Queridos, aqui rapidamente para dar a embocadura da reunião de hoje, eu queria começar lendo aqui um trecho do professor Gart, que está aqui na página 172, é uma coisa que a gente não pode perder o horizonte, viu? A gente fala de doutrina da obediência a Deus, a gente fala desse Jesus Cristo que morreu naquela cruz por nós, a gente fala desse amor sobremaneira sobrenatural que ele tinha por nós, transcendental que ele tinha por nós, morrendo naquela cruz pelos nossos pecados, pelos nossos erros de desobediência, mas nós não podemos esquecer que a doutrina da obediência a Deus também nos leva numa direção de abrir os nossos sentidos espirituais. Isso é algo bem importante, tá? Não estou falando da mediunidade que se pratica na doutrina espírita. Respeitamos as manifestações da mediunidade, mas aqui a gente está falando de manifestações espirituais. E aqui na página 172 o professor diz, se por um lado a ciência humana, a ciência que é desenvolvida na cátedra, no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, fazendo mestrado, um doutorado, um PhD, se por um lado a ciência humana nos ensina como cooperar para o desenvolvimento dos órgãos da percepção e os meios para remediar o seu enfraquecimento, a ciência de Deus, e nós podemos chamar todo o conjunto de ensinamentos da Bíblia Sagrada como ciência de Deus, porque é maravilhoso o conteúdo que está aqui. A ciência de Deus, a doutrina pura do Cristo, nos ensina a desenvolver os nossos sentidos espirituais. Estamos pedindo a Deus pelo desenvolvimento dos nossos sentidos espirituais? Estamos dedicando tempo ao aprendizado da palavra de Deus? Estamos dedicando tempo para a leitura, para o estudo de todo esse conteúdo maravilhoso que nos foi deixado? Porque veja, uma coisa que é importante sempre salientar: Igreja Cristã Primitiva, doutrina da obediência a Deus. Por que esse nome? Gente, não é uma doutrina nova, mudada, reformada, modificada, é uma volta ao passado, é a volta ao primórdio, ao primitivo tempo. Por isso a gente chama primitivo, o tempo da Igreja Cristã Primitiva. Se você já leu os 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, se você já leu os Atos dos Apóstolos e as Epístolas,
você vai estar lendo o que era a igreja primitiva. E nós nos esforçamos, em 2000 anos de história do cristianismo, que hoje, versado em infindáveis religiões mundo afora, e respeitamos todas elas, evidentemente, mas nós nos esforçamos para fazer uma volta ao passado. E foi isso que o professor Ugarte nos ensinou, fazer uma volta ao passado, para que nós pudéssemos espiritualmente ir evoluindo a partir dos ensinamentos daquela doutrina que Jesus, o Cristo, ensinou, que é a doutrina da obediência a Deus. Obedecer a Deus, obediência a Deus, e obedecer, no caso dele, que estava profetizado no Antigo Testamento, obedecer até a morte e morte de cruz. Então que a gente lembre desse sacrifício, que foi o maior de todos os enviados, nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o único, o último e mais poderoso mestre, que nós lembremos disso para que nós possamos seguir caminhando na nossa jornada de evolução espiritual. Assim como este irmão precisa evoluir, os demais irmãos, as irmãs precisam seguir nessa caminhada de evolução espiritual. E é tanta coisa, né? Não é só fazer o bem sem olhar a quem. É estar em sintonia com uma série de conhecimentos que a palavra de Deus nos ensina. É também pedir a Deus que Ele abra, desenvolva os nossos sentidos espirituais para que a gente possa, com os sentidos espirituais abertos, para que a gente possa, então, pela vontade de Deus, ver e ouvir espiritualmente. E graças a Deus quando chega a isso, porque passamos a aprender diretamente do Pai. E aqui para fechar, o professor diz, essa ciência de Deus, ainda na página 172, essa ciência de Deus nos ensina o conhecimento das leis que o próprio Deus estabeleceu como orientadoras, leis que orientam o Espírito, no qual moram todos os Espíritos. Aqui ele fala, o grande Espírito onipotente de Deus, nos quais mora todos os Espíritos menores, os nossos, que são como células de um grande cérebro oniabarcante. Em outros termos, é o conjunto de conhecimentos, é o conjunto de verdades espirituais formando o corpo da doutrina do Espírito, a doutrina de obedecer a Deus, que colocada em prática nos conduz por diferentes estados de consciência até chegarmos à perfeita unificação com Deus. Diferentes estágios de consciência, diferentes estados de consciência. O irmão não é igual ao outro irmão que está sentado do lado. O do lado não é igual ao irmão que está sentado atrás ou que está sentado na frente. A irmã não é igual à outra irmã. Pode ser irmãs de sangue, da mesma mãe, do mesmo pai, mas não são iguais, são diferentes. Então, diferentes estados de consciência e todos juntos caminhamos juntos como uma irmandade ou de uma grande fraternidade, de uma grande união transcendental, para que a gente possa um dia, quem sabe, regressarmos à casa espiritual, regressarmos à casa paterna. Eu dou graças a Deus por esse primeiro momento e hoje, junto comigo, farão uso da palavra, primeiramente o irmão Marcelo Riet, depois o irmão Jorge Santos. Então, primeiramente tem a palavra o irmão Marcelo, já pela vontade de Deus. Deus conosco, irmãos em Cristo. Hoje, pela vontade de Deus, falarei sobre as dificuldades da vida, sobre as provas que passamos, sobre as tempestades de vez em quando interrompem o horizonte que temos que enfrentar. Inicio perguntando aos meus irmãos: quem aqui já não passou por momentos de aflição, momentos difíceis, obstáculos aparentemente intransponíveis, que algumas vezes nos deu vontade até mesmo de desistir de tudo? Todos passamos por momentos assim. Pode ser por uma perda de um amor próximo, perda de emprego, dívidas que se acumulam, frio, fome, talvez um divórcio, questões de relacionamento. As provas podem ser apresentadas de muitas maneiras, em momentos e fases diversas da vida. Em momentos como este, por estarmos tão dentro daquela situação material, na maioria das vezes nós conseguimos enxergar uma solução. Não conseguimos enxergar uma solução. Não conseguimos ver a saída para vivermos em paz. Em Salmos, capítulo 9, versículo 10, diz:
Em ti confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Esta passagem nos mostra que nós devemos confiar em Deus, confiar em nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, praticar a obediência a Deus. Aliás, quando encontramos a retidão da palavra de Deus, conseguimos elevar os nossos pensamentos a essa clareza espiritual. Por si só, não nos revela uma saída oportuna. Alguém poderia tranquilamente me perguntar: mas Marcelo, se não houver saída, o que fazer? Ora, se não enxergarmos uma saída, não quer dizer que ela não exista. E se teremos mesmo que enfrentar uma situação inevitável, ainda que seja algo ruim em nossa vida, precisamos enfrentar com coragem, passar por qualquer que seja a adversidade. Entretanto, sempre com Deus no coração e vigilantes em oração, para que passemos o que temos que passar pela vontade de Deus. Não nos esqueçamos que estamos numa jornada de evolução constante, uma jornada de evolução espiritual, e que em todos os aprendizados na matéria física sairemos sempre mais fortalecidos espiritualmente, seja qual for a situação. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz: Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos enfrentamos as tribulações. O próprio Jesus, o Cristo, enfrentou as suas. E o que realmente importa não é a tribulação em si, se ela é maior ou menor, mas como conseguimos em Deus superá-las. E mais, vencidas as tribulações, tirar lições importantes. O que aprendemos? No que aquilo irá servir para a nossa evolução espiritual? Para a nossa prosperidade? Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7 a 11, diz: Lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda sem derredor, fugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos, o mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Como está escrito nessa passagem, todos enfrentamos momentos de sofrimento, em que o mal tenta nos rodear, fazendo com que os maus e impuros pensamentos tentem nos fazer vacilar e nos desviar do santo caminho. Não obstante, é possível que tais maus pensamentos nos tragam até mesmo dúvidas sobre a nossa fé, que tentem nos empurrar para vivermos no mundo e para o mundo voltando à lei da liberdade. Mas é da nossa responsabilidade espiritual sabermos elevar os nossos pensamentos e aumentar a nossa fé, para que com Deus possamos enfrentar quaisquer situações, tendo o menor abalo emocional possível. Meus irmãos em Cristo, não estou dizendo que isso seja algo fácil de fazer, porque controlar os nossos pensamentos é um exercício diário que exige prática constante, disciplina, perseverança, oração, para que quando porventura enfrentarmos algum momento de tempestades, possamos estar fortalecidos e mais preparados para passar pelas adversidades. Talvez você possa estar passando por algum momento de prova neste momento. Talvez possa estar quebrado por dentro, pois saiba que Deus manda lhes dizer que fazer essa reflexão já é um exercício importante. Já é uma prática que nos mostra que somos falhos. Afinal, ninguém no mundo material, nem mesmo nós, praticantes da doutrina da obediência a Deus, somos perfeitos. Ao contrário, estamos no caminho para a perfeição, em busca constante de evolução, afastando o mal e os pensamentos negativos, para que prevaleça em nós, pela vontade de Deus, os pensamentos positivos,
as virtudes do Altíssimo, a nossa fé santa em nosso Senhor Jesus o Cristo. Na segunda epístola ao Coríntios, o capítulo 1, versículo 4 diz: porque, como as aflições de Cristo transbordam para conosco, ou seja, caríssimos irmãos, por meio desse Cristo, dessa obediência a Deus, transborda a nossa consolação, e pela graça de Deus em Cristo não estamos sós. Temos pessoas ao nosso redor que podem nos amparar quando precisarmos de uma âncora de apoio. Temos um irmão para segurar a nossa mão, para nos dar um abraço, nos ouvir, nos orar conosco. Quando estiver no meio de uma situação ruim, em que momentaneamente não enxergamos solução imediata, conversamos com alguém da nossa confiança, com alguém da nossa família, com um irmão da igreja, mais experimentado na fé. Verbalizamos detalhes da situação e, pelo simples fato de verbalizar, ainda que o nosso interlocutor não diga nada, nós próprios, ouvindo a nossa própria voz durante o relato, na maioria das vezes Deus faz uma porta ou uma janela se abrir e a solução vem à tona. Se porventura não conseguimos sozinhos escutar a voz do silêncio, peçamos ajuda aos irmãos, mesmo que seja para escutarmos o nosso relato com a nossa própria voz. E Deus fará com que Ele tenha determinado em nossas vidas. Somos irmãos em Cristo e devemos nos colocar à disposição para consolar o nosso próximo. Se porventura falarmos algo que seja palavras de amor, de consolo, de esperança, se não tivermos o que dizer, porque dependendo da situação, podemos até ficar sem saber o que dizer, ouçamos em silêncio, dando atenção, um abraço apertado, um aperto de mão e aquela saudação espiritual que nos fortalece em Cristo, Deus conosco. Mas estejamos presentes nas lutas dos irmãos em Cristo, porque assim este irmão que passa por alguma tribulação poderá encontrar a solução que tanto procura mais facilmente. Como diz em Marcos capítulo 10, versículo 29, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, irmãos, mesmo que a tempestade seja violenta e nos faça chorar, não perca a fé em momento algum. E mesmo em momentos difíceis, fortaleçamos cada dia mais a nossa fé em Deus. Nós somos filhos de Deus. Ele tudo pode em nós. Sim, com Ele, no nosso barco da vida, teremos dele a fortaleza para passar por todas as tempestades. Podemos até tropeçar, cair, pensar em desistir, mas Deus nunca nos abandona. Ele sempre nos mostra a sua luz para que não nos sintamos desamparados. As passagens bíblicas a seguir nos mostram que não estamos sós. Vejam. No livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, diz: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, ainda que soframos por algo neste plano físico, soframos segundo a vontade de Deus, confiando nossas almas ao fiel Criador, praticando o bem, sem olhar a quem. E tenhamos a consciência transcendental de compreender que após a tempestade sempre vem a bonança. Irmãos e irmãs em Cristo, finalizo rogando a Deus que todos nós tenhamos de Deus domínio próprio e domínio dos nossos pensamentos para que possamos superar todos os obstáculos da vida terrena. Sempre com muita fé, muita oração, confiando na providência divina. Não tenhamos vergonha em pedir socorro e consolo a um irmão, amigo em Cristo. Saibamos compartilhar, dividir o fardo e assim não estaremos sós em momento algum e juntos, de mãos dadas. Será mais fácil alcançar o caminho do retorno à nossa casa paterna. Então eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de falar dos meus irmãos e repasso a palavra ao irmão. Deus conosco.
os irmãos que estão aqui presentes nesse momento. E aqueles irmãos também que se encontram em seus lares, nos assistindo pela internet, que as bênçãos do nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento esteja sendo derramada sobre todos as bênçãos do seu Espírito Santo. Mas que nós devemos sempre pedir a Deus nosso Pai para que Ele nos conduza a cada momento a mais, para que nós tenhamos esta obediência sempre em pensamento, sempre procurando, como nos diz o hino, na obediência, fazer a sua santa vontade, a sua vontade dentro do bem. Mas em um tema que ainda hoje estava dentro, que já não é dos conhecimentos de muitos irmãos, o qual o irmão já vinha falando na leitura do livro das Leis de Lei, do professor Ugarte, sobre essa expansão de mente que todos nós hoje temos esta grande oportunidade de sair dos limites desta vida. Sim, porque nós sabemos que essa vida que nós levamos é muito, e muito mesmo pequena, limitadíssima. Podemos dizer até uma vida muito pobre e frágil. E Deus hoje, àquele que lhe obedece, está dando então esta grande oportunidade de nós nos libertarmos desse círculo, podemos dizer, um círculo vicioso. O homem se viciou nele. E que por tanto tempo, então, esse círculo tem nos aprisionado ao mundo dos sentidos. Irmãos, por circunstância dessa própria natureza humana, podemos dizer assim, foi que o homem criou, através dos tempos, de séculos, de milênios, esse mundo dentro de si e se prendeu a ele, como um inseto se prende à teia de uma aranha. E muitas vezes, irmãos, muitos ouvem algo de novo. Algo de novo muitas vezes é oferecido, mas se afasta por medo do desconhecido. Prefere aquilo que ele já conhece, a vida rotineira, quando deveria, muitas vezes, ao menos dar um passo e saltar fora desse círculo, porque Deus está nos dando a oportunidade. Só não aceita realmente aquele que não quer ouvir. Aí nós nos pensamos muitas vezes em nós mesmos, mas como nós, como seres humanos, somos bitolados, somos demarcadores da fronteira do alcance mental. Porque a mente, essa que hoje nós estamos aprendendo, é ter uma mente mais expansiva. E essa mente não será mais a nossa mente pessoal, a mente humana, será então a mente de Cristo. Ela que irá nos tirar de tantas dúvidas e incertezas. Irmão,
como vamos então nos libertar desse circo? Um circo que podemos dizer, mas tão vicioso que o homem não conseguiu reconhecer nem mesmo o seu Criador. Certamente, se nós não chegarmos até essas oportunidades que nos apontam a nossa verdadeira natureza, que não é humana, ela é espiritual, vamos ficar então nesse inferno da dúvida, da incerteza e da confusão. Irmão, porque esse mundo é uma confusão. Religião, todo tipo de doutrina, de filosofia, isso é que não falta no mundo. Isso tem tornado um mundo confuso. Muitos seres não sabem para que lado ir. E começamos então, irmãos, muitas vezes, no meio a tantas coisas assim, começamos então a estudar muitas vezes. Começamos a analisar e vemos também que tudo em nós que é pensado também é limitado. E limitado por esse sentido que nós temos no corpo humano, esses 5 sentidos. Isso limita o pensamento, não o deixa expandir, porque o homem está preso a um corpo físico. O homem, podemos dizer, não, o espírito está preso a um corpo físico. E então, praticando a doutrina celestial do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos então nos reencontrar com Deus e muito mais ainda com o seu Cristo, aquele que veio para nos resgatar, caminho que nos conduzirá aos arcanos que ainda estão insondáveis da ciência de Deus. Como vimos ouvindo anteriormente, Deus criou tudo com ciência, mas muito mais ainda com amor. Irmão, nesse inteirinho, já não seremos mais nós mesmos, mas seremos seres de luz, seres espirituais. E aos poucos vamos mudando, então, o modo de pensar. E essa mudança de modo de pensar está eliminando, não mais alimentando entes aqui desse mundo, entes que criam um monstro dentro do homem. E que depois o homem terá trabalho dobrado para achar um meio, uma fórmula para eliminar esse monstro que criou dentro dele, nem que seja aos poucos, a míngua. Irmãos, tudo isso acontece no ser humano pelo desconhecimento da verdade, e faz com que o homem se sinta dividido. E com essa divisão ele vai criando guerra, não só contra o seu irmão, mas contra si mesmo. E na sua ignorância, então, lhe vem a ideia da liberdade, onde impera, então, essa deusa razão humana. Irmãos, só o conhecimento, a gente sempre tem falado que não basta. É preciso conhecer e saber também. Porque para saber nós temos que muito mesmo vivenciar o conhecimento que estamos recebendo.
E vamos vivenciar esse conhecimento passando por experiências. O saber, como vimos falando anteriormente, ele passa por todas as ciências para engrandecer, mas com tudo isso não tem superado o amor com que Deus criou todas as coisas. E hoje nós temos compreendido, ao menos em parte podemos dizer, compreendido, que aquilo que nós sempre buscávamos no mundo lá fora, sempre esteve presente dentro de nós. E como é que nós não nos apercebíamos? Irmãos, porque estava dependendo única e exclusivamente desse desenvolvimento interno para que pudéssemos superar o mundo das formas. Sentido esse que nos faz pensar que nós vivemos por nós mesmos. No Espírito nós sabemos hoje, pelo conhecimento da obediência, que quem vive é Cristo. E esse Cristo é que hoje, pela obediência, está vivendo em nós. No mundo da liberdade humana, quem vive é a consciência humana, ao menos ela pensa viver. E isso nos faz pensar em um tema que o professor Gard nos diz lá, no seu livro Vontade e Inteligência, que vivendo o Cristo em nós, nós vivemos por nós mesmos. Mas no mundo, nos faz uma pergunta assim o professor Ugard, os vivos não vivem dos mortos, mas nós temos que viver de nós mesmos, deste Cristo em nós. Porque todo aquele que vive do que é do passado, vive dos mortos. Irmãos, saber que esse Deus, que hoje se manifesta a nós, e que tem o poder de habitar no interior de cada um de nós, mesmo que seja em obediência ou na lei de liberdade, esse Deus é onipotente. Ele move tudo que há no mundo espiritual e também no mundo físico. Ele tudo faz girar em volta de si mesmo, movendo, pensando, tanto no querer como no fazer, como nos diz o nosso irmão apóstolo. E tudo isso é algo que nós vamos nos conscientizar quando fizermos o verdadeiro bem, que é a caridade, a obediência à vontade de Deus. Já não estaremos fazendo somente um bem a nós, mas também ao nosso próximo. O mal, como todos nós já sabemos, está na lei de liberdade, onde o homem tudo ignora, mas e que tem afastado também, porque o homem vive nas trevas da ignorância. Mas conhecendo e praticando, como vimos falando anteriormente, essa doutrina, fazendo a vontade de Deus, nós estamos vivendo na luz, porque a luz é ter o discernimento, o entendimento, e ela está girando sempre sobre si mesma. O que podemos dizer então agora, irmãos? As coisas que nós temos visto e contemplado no mundo lá fora. Se o homem, sendo um escravo desse mundo, ele já se considera glorioso,
que não diríamos nós hoje se somos um servo de Cristo? Por isso, irmãos, é que nós não fomos chamados a questionar posições nesse reino celestial, mas a aceitar e jubilar-se à vontade em face desse incomensurável poder que nos faz hoje bem mais conscientes. Irmãos, nós bem sabemos que um escravo aqui desse mundo, ele tudo possui. Ele se diz que possui até mesmo as dores do corpo e da alma. E para aprender com essas ilusões que podemos dizer ser pródicas, a dor, ele terá que ir até ao arrependimento. Aí nós podemos dizer hoje que já estamos nesse caminho do conhecimento de Deus, que é uma grande generosidade do Espírito quando nós aprendemos a conviver com amor, superando a dor. Por isso, irmãos, é que nós sempre devemos conviver com fé. E não estamos falando da fé que o mundo diz conhecer. A fé que nós falamos é bem diferente. Ela é aliada ao conhecimento, ela não é uma crença. E com essa fé ter esperança na justiça de Deus. Porque já nós devemos saber, já de antemão, que o mal que é praticado no mundo, ele nunca ficará impune. E isso é que nos dará forças para que nós possamos suportar com paciência os golpes aqui desta vida. Mas se nós viermos a olhar para o alto, transcendendo até mesmo esse pensamento, acima desta vida que, como falávamos anteriormente, ela é pequena, pobre e frágil, menos nós vamos sofrer, seja por sentimentos, ou seja por paixões. Pois, como nós sabemos, é aquele apego demasiado às paixões desse mundo que nos faz com que venhamos a ficar privado das riquezas celestiais. Então, irmãos, é necessário que nós venhamos a nos enriquecer dessas boas obras. Só assim é que vamos entesourar riquezas, não só para esse presente, mas também para o futuro. E quando então, como vimos falando anteriormente, nós ultrapassarmos aqueles estreitos limites do mundo material, é que nós vamos visualizar então um novo mundo, como nos fala o apóstolo João, a nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra. E então compreenderemos o grande mistério, o grande segredo da criação de Deus. E então essa inteligência humana, ela nada valerá nesse inteirinho, mas sim o amor, a sabedoria do Cristo é que prevalecerá. Irmãos, nesses dias, como nos diz lá em Apocalipse, não haverá mais morte, não haverá mais o pranto nem a dor, porque Deus enxugará toda a lágrima.
realmente, irmão, podemos dizer que nos planos de Deus tudo está pronto. Só falta um tempo de amadurecimento para que tudo venha a se cumprir. E então, quando estivermos libertos dessa escravidão dos sentidos, não mais inverteremos valores. E aquilo que conhecíamos por inteligência e sabedoria deixará levar-se pela realidade do ser. Essas são as coisas que nos diz o apóstolo Paulo, que olho não viu, ouvido não ouviu, e que nem subiu ao coração do homem, são as que Deus tem reservado a todos aqueles que lhe obedecem. É a transcendência, irmãos, do material ao espiritual. São rios de ouro, cristal, que jorram em nossas mentes. São as riquezas inescrutáveis, como diz o professor Ugarte, do Cristo em nós. Nesses dias, os verdadeiros valores, eles serão manifestos pela própria natureza do Espírito. Quer dizer que o homem não irá se esforçar para chegar até lá. As coisas vão acontecendo brandamente. E elas não poderão permanecer ocultas por muito tempo. É como a luz no alto do candelabro, como diz Nosso Senhor, que ilumina a todos aqueles que dela se aproximam. E isso, como nós sabemos, é notório no ser espiritual, que nada tem a ver com vaidade, com egoísmo, essas coisas todas que nós sabemos que caracteriza um homem profano. Nada há oculto que não seja manifesto à luz nesses dias, porque por mais misterioso que seja o Espírito, ele se revelará, tornando-se conhecido e fará se conhecer a todos. Irmãos, é imprescindível que uma cidade construída em um cume de um monte, ela não seja visível a todos, diz o Senhor. E quando nós, irmãos, visualizarmos então esse novo mundo que viemos falando, todas aquelas fantasias, medos e ilusões irão cair por terra. A obediência do Cristo é que transformou mente, coração e a razão no amor. Não havendo mais confusões, nós compreenderemos tudo num só. A parte se uniu a um todo. A grande cidade então se iluminou, fundiu-se então o céu com a terra, e os seres todos que neles habitam, tanto em espírito como em corpo, amarão-se mutuamente. Irmãos, essa felicidade presente e consciente, essa força do poder precursor da justiça e da verdade, hoje está dentro de todos nós. Buscamos obedecer a Deus em espírito e em verdade, e veremos que o resultado não será outro, não será diferente. Buscamos cada vez mais essa obediência interna em nós, sempre negando a nossa vontade humana para poder fazer a vontade de Deus e do seu Cristo. Agradeço a Deus então por tudo o que tem nos dado até o momento, e que a sua paz esteja com todos nós. Graças a Deus. Irmão Gervásio.
Graças a Deus, né? Graças a Deus por tudo que ouvimos. Graças a Deus por esses ensinamentos. Sabe que, sentindo as emanações, a gente concentrado na reunião e sentindo as emanações que vêm, eu queria responder a quem estava pensando durante a reunião sobre o que comigo, quando eu venho na reunião espiritual, eu sinto um estado de relaxamento, um estado de paz tão gostoso que parece que eu vou me afrouxando, parece que eu vou sentindo até sono dá. Eu quero te responder que isso é um sentido espiritual, que às vezes a gente não tem na nossa casa. Às vezes a gente não tem na nossa casa um momento de paz, de tranquilidade, na profundidade que é no tempo para a gente ouvir a palavra de Deus. E a gente sente essa tranquilidade, essa paz que vai nos preenchendo de uma maneira sobrenatural, e a gente fica até até que parece que se policiando, mas por que comigo? Tá tudo certo, irmãos. Graças a Deus, tá? Tá tudo certo. Quando a gente fala, Marcelo falando de tempestades, quem de nós não passa por um problema ou outro, né? Talvez quem está nos assistindo agora, aqui pelo canal da Obediência, ou quem está conosco aqui no templo, talvez esteja atravessando por alguma luta. Pode ser, quem sabe, aquele professor que a gente às vezes tem dificuldade de relacionamento, aquela matéria mais difícil. Pode ser um chefe no trabalho que às vezes é mais duro ou mais injusto com algumas coisas. Pode ser uma dificuldade de relacionamento com alguém da família, pode ser uma dor por baixo que fica apertando a gente, pode ser outra dor, uma doença. Quem de nós não passa por alguma dificuldade? E muitas das vezes, eu tenho dito, a gente é uma comunidade muito protegida por Deus, porque grande parte de nós chega a ficar de cabelo branco, né? Alcança a velhice, outros perdem cabelo, que nem eu. Mas se nós chegamos à velhice, chegamos a ficar com cabelos brancos, é claro que a materialidade vai nos trazer algum peso no corpo, algum espinho na carne. Qual será o espinho na carne que esse irmão tem, que essa irmã tem? Ou qual será o espinho na carne que nós teremos um dia? Mas saibamos olhar, transcender o mundo e a matéria. O irmão Jorge falava da expansão de consciência, que é isso que o professor Ugarte falava aqui na página 172. Essa expansão de consciência, a ciência de Deus, a doutrina pura do Cristo, nos ensina a desenvolver os sentidos espirituais, para a gente transcender os sentidos da matéria, os 5 sentidos que a ciência nos ensina da matéria, para nós aprendermos a olhar com os sentidos espirituais, abrirmos a consciência para que esse Espírito do Cristo more em nós. Lembrando que a doutrina do Cristo, ela passa por 2 princípios fundamentais: obediência e negação. Por que obediência e negação? Obediência a Deus, todo aquele cabedal de conhecimento, seus estatutos, as orientações, as recomendações que nós recebemos desde o princípio. Obediência e negação da vontade humana, reconhecendo que nós não temos livre-arbítrio, que nós não somos livres, por mais que o mundo queira nos ensinar que parece que a gente tem liberdade para fazer qualquer coisa, né? Espiritualmente não é assim. Então, e que a gente possa praticar no dia a dia, nesses exercícios práticos desse caminho dos ensinamentos da doutrina da obediência a Deus, possamos praticar aquelas primeiras práticas que nos foram ensinadas. Eu te obedeço, Pai meu, eu te obedeço, Pai meu, eu te obedeço, Pai meu. Deus meu, eu faço a tua vontade. Deus meu, eu faço a tua vontade. Deus meu, eu faço a tua vontade. Eu obedeço a Deus, eu obedeço a Deus, eu obedeço a Deus. Eu sou a vontade de Deus. Eu sou a vontade de Deus. Eu sou a vontade de Deus. Obediência. Te desafio, como eu tenho dito. Pega esse livro. Vai estudar nele. Do Gênesis ao Apocalipse. Pega, estuda. Está à tua disposição na internet. A gente usa o celular todo dia, né? Baixa o aplicativo da Bíblia e vai ler. Do Gênesis ao Apocalipse. Ou, espiritualmente, ou a gente obedece, ou a gente desobedece. Não tem meio tempo. Ou é obediência a Deus, ou é desobediência a Deus. Pode ler do começo ao fim. Estuda, medita, pede a Deus direção. Então, irmãos, que nós possamos, nessa grande irmandade,
nessa grande fraternidade, nos unirmos, nos ajudarmos uns aos outros, para que nós possamos juntos evoluir espiritualmente. Se o irmão está fraco, ajuda. Tem alguma dificuldade, vai lá dar um abraço. Que falta faz um abraço. Que falta às vezes faz um colinho de mãe ou de pai, para quem já não tem mais aqui a mãe e o pai. Fala a verdade. Então se sinta acolhido pela comunidade. Faça a sua parte naquilo que Deus tem nos orientado. Eu quero agradecer a Deus por todos aqueles que estão presentes aqui no Templo Santo André, desde a pequenina Alice, que está aí conosco, né, que não é tão pequena assim, já é uma moça, né? Como também aqui, Patrick, né? Patrick também conosco aqui. E todos os jovens, há mais tempo, né? Que também estão aqui, né? Até aqueles de cabelo branco, como lá no fundo. A Neuza e a irmã Júlia. Tem uns que a geada está começando a cair, que nem o João Paulo, né? O Marcelo. Mas está tudo certo. Outros estão perdendo cabelo, que nem o irmão Jorge, mas está tudo certo, tá? Isso é o processo dos anos, do envelhecimento, mas isso também nos traz maturidade espiritual, isso também nos traz para esse caminho santo, da fé santa, que é a doutrina da obediência a Deus. Peço que os irmãos lembrem de orar por alguns pedidos que chegaram para nós, que é o irmão Dorácio Alves de Borba, que está hospitalizado lá no Hospital Tenente Portela, uma situação de saúde, Nicolas Fogaça, aqui de São Leopoldo, a Ana Paula Aires de Palmitinho e a Carolina Esteves por saúde. Lembrem de orar por esses irmãos, mas também, especialmente, lembrem de orar por toda a comunidade. Deus sabe o que o irmão está precisando. Ele sabe o que a irmã está precisando. Lembra de orar por todos, orar por toda a comunidade. Talvez você não vai lembrar o nome de todos os irmãos para fazer uma oração e dizer pelo irmão A, B, C, D. Ore pela comunidade. Lembra de levantar o pensamento a Deus quando fizer suas orações para pedir por todos. E pode ter certeza que esse Deus onipotente, onipresente e onisciente, que são os atributos divinos, Ele vai saber dar a cada um aquilo que é necessário dentro do processo de evolução espiritual que cada um de nós está neste momento. Dito isso, eu peço que os irmãos se ponham de pé para nós fazermos a nossa oração e encaminharmos o encerramento. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, pela vontade onipotente, reunidos pela vontade de Deus, temos fé que o Senhor está aqui no meio de nós, conforme o Senhor mesmo disse que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E todos aqueles que veem e ouvem, que falamos hoje nesta reunião, espiritualmente, são testemunhas dessa verdade. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te pedimos por teus instrutores, te pedimos que o Senhor fale na boca deles e dê a eles tudo quanto é necessário, para que possam continuar levando adiante o Evangelho do Reino e o seu conhecimento chegue a todos os que estão inscritos no livro da vida. Fortifica, Pai, as colunas deste corpo espiritual, para que a tua igreja possa ser edificada, cada vez mais firmada, e mandes também, Pai, novos trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores ainda são poucos. E nos conceda o dom da fé e o dom das obras, para que nós possamos continuar trabalhando em bem daquilo que tu tantas vezes nos ensinou. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos, Senhor, pedindo por todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, presentes ou ausentes, por todos os lugares da terra, onde quer que se encontrem, fazendo a sua santa vontade e invocando unicamente o seu Santo Espírito. Te pedimos por todos aqueles que se acham enfermos, com maior ou menor gravidade, tanto espiritual quanto materialmente. Senhor, olha por todos aqueles que pedem por sua saúde, que o Senhor os ampare, melhore e os cure, se assim for da sua vontade. Fortifica, Pai, todos os membros desse corpo. Abra as portas da facilidade para a tua igreja. Olha, Senhor, pelos irmãos que viajam, que precisam ir e vir de um lugar a outro, seja a trabalho, seja também a serviço da igreja. Vai à frente, Senhor, prepara o caminho para que possamos ir e vir sem nenhum impedimento. Olha também, Senhor, por todos os nossos parentes segundo a carne, aqueles que moram conosco, aqueles que não moram conosco, por todas as pessoas que o Senhor tem colocado como companheiros de jornada, em casa, no trabalho, na rua, no estudo, em qualquer parte, Senhor. Olha por todos e nos ampara, nos protege. Tu sabes que nós nos esforçamos no teu santo caminho. Esteja conosco, Pai, todo o tempo, em tempo e fora de tempo. Te pedimos também pelo rebanho desta localidade aqui que se reúne no Templo Santo André.
como também pelas demais localidades que obedecem a Deus. Proteja, Senhor, e ampare a todos, livrando das ciladas do inimigo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Senhor, o Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos, Senhor, pedindo perdão, e os que puderem ajoelhar as joelhas. Pedindo, Senhor, o perdão de todos os nossos pecados, desobediências ou rebeldias, quer consciente ou inconscientemente, que nós tenhamos praticado. Maior é o Senhor para nos iluminar e nos reconduzir de volta no caminho da fé santa. Senhor, retira de nós, do nosso corpo, do nosso lado, qualquer enfermidade, qualquer mal. Retira dos nossos lares tudo aquilo que o Senhor sabe que não convém. Retira qualquer espírito encarnado ou desencarnado que o Senhor sabe que não tem que andar ao nosso lado, para que só possa andar conosco o Senhor e seus santos anjos de luz, nos protegendo, nos dando a inspiração, nos dando a memória, para que em diferentes momentos do dia nós possamos lembrar de elevar o nosso pensamento a Ti em gratidão, orando, Pai, pedindo por nós e por nossos familiares, por nossos irmãos em Cristo. Afasta de nós, Senhor, todos os sentimentos que o Senhor sabe que não convém. A inveja, a raiva, a idolatria. Afasta de nós a língua frouxa. Afasta de nós, Pai, tudo aquilo que o Senhor sabe que não tem que estar conosco. E só esteja com a gente, habitando em nós, as melhores virtudes descidas do Onipotente. Senhor, também te pedimos, Pai, pelo governo do Brasil, para que nós possamos continuar com tempos de democracia e de paz e tranquilidade, para podermos continuar trabalhando em bem da Tua obra e levando adiante aquilo que o Senhor quer que nós leve, que é o conhecimento da Tua doutrina da obediência a Deus. Do mesmo modo, pedimos pelos governos do mundo todo, para que a doutrina possa continuar se espalhando e chegando em todos os lugares onde ela precisa chegar, que o Senhor assim o tem determinado. Também te pedimos, Pai, que o Senhor nos livre das pragas descritas no Apocalipse de São João. Livra de nós, Senhor, as tormentas de vento, de chuva, de pedra. Livra de nós as secas, as pestes, as inundações, todos os temporais, espirituais e materiais que o Senhor sabe que não convém. E que então só nos acompanhe definitivamente o Senhor e os seus santos anjos de luz, que por meio de nosso Senhor Jesus o Cristo chegaram até a Ti. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. De pé, pela vontade de Deus. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, Pai, como nos céus, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Podemos sentar, pela vontade de Deus. E para alguns irmãos que talvez não conhecem o Jorge, quanto as irmãs ali vão passar o coleta, o pregador Marcelo, acho que é a quarta ou quinta mensagem de entrega, né? Marcelo está começando na caminhada, graças a Deus. E o Jorge é o irmão que está integrado à comunidade de São Leopoldo, do Templo São Marcos. E aí você vê aquela fala mansa, aquela fala com tranquilidade, aquela fala tranquila. E que profundidade. Eu aqui digo assim que muitas das vezes, estando presente na reunião, eu preciso assistir depois de novo a reunião em casa, na fala do irmão Jorge, para absorver pontos fundamentais que eu não consegui absorver durante a entrega da mensagem. Graças a Deus por isso. Não estou dizendo isso para puxar o saco do irmão, porque ele sabe que não precisa, mas eu dou graças a Deus porque isso é profundidade espiritual que nós precisamos, todos nós precisamos, para que a gente, nessa caminhada de evolução, também possamos ir evoluindo espiritualmente. Então esse é o momento do compartilhar. Aqueles irmãos que tiveram alguma manifestação, receberam alguma graça, quiserem dar o seu testemunho,
Neste momento, então, a palavra está aberta para os irmãos e para as irmãs, pela vontade de Deus. Quero agradecer Irmã a Deus Helena. por nós ter conseguido vir aqui hoje. Troquei o meu horário de trabalho para poder vir aqui na igreja hoje. Graças a Deus. Irmã Helena e o Euclides vêm de Parobé, né? Trabalha à noite, cuidando de idosos, né? E Deus ajeitou a oportunidade. Vai ajeitar mais vezes, pode ter certeza, para vir. Mais algum irmão, irmã, quer dar o seu testemunho? Irmã Nilza. Eu agradeço primeiramente a Deus por poder estar reunido com os irmãos aqui e a minha filha e o meu genro que nos trouxeram até aqui. A Patrícia e o Vilmar, muito bem. Sem Graças que a eles Deus. nos trouxessem, nós não teríamos condições de estar presente com todos os irmãos aqui. E eu fico muito agradecida a Deus por poder orar e junto com todos os irmãos aqui presentes, porque é bastante difícil para mim me deslocar de lá até aqui, só mesmo quando vem alguém que possa, né, assim, para a gente vir junto. Então, eu queria agradecer imensamente, primeiramente a Deus e, em segundo lugar, meu genro, minha filha, e que Deus abençoe a todos aqueles que procuram a fazer a obediência a Deus e seguimos o caminho correto. Graças a Deus, irmã Nilza. Esse é aquilo que a gente tem dito, né? Está vindo para o templo, fala com alguém que mora perto, que às vezes a gente vem de outra cidade, dá uma carona, oferece uma carona, faz o que o Vilmar e a Patrícia fizeram, e a Alice trouxeram a avó e o vô, tá aí a Nilza, tem o Nestor também hoje, né? Conosco aí, graças a Deus. Mais algum irmão, irmã? Quer dar o seu testemunho? Irmã Júlia? A mesma coisa é eu, Gervásio, agradecer a Deus, que eu dependo sempre de Ti para vir, porque não, se Tu não me traz eu não posso vir, mas Deus sabe que consigo chegar até aqui. Graças a Deus. Nós já vimos num carro só hoje, tivemos que vir com dois, né? Que teve o irmão Jorge que veio junto. Então a gente não é pesado para a gente trabalhar pela igreja, graças a Deus. Mais algum irmão, irmã, queira dar o seu testemunho? Eu quero então agradecer também a Deus pela semana, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pelas leituras que Ele tem me direcionado, que a gente, para chegar e entregar uma mensagem para os irmãos, preparação durante a semana, durante os dias anteriores. Muitas das vezes eu digo sempre, muitas vezes a gente entrega uma mensagem e não lembra exatamente do que foi entregue. A gente depois vai rever o que entregou, olhando depois, quando a gente tem condições de olhar de novo a transmissão. Então, graças a Deus por isso também. Mais algum irmão, irmã? Então, pela vontade de Deus, em virtude do silêncio, peço que se ponham de pé para nós encerrarmos a nossa reunião. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Protege, Senhor, a cada um dos meus irmãos e irmãs em Cristo aqui presentes no Templo de Santo André, que puderam vir. Prepara, Senhor, ocasião e oportunidade para que estejam presentes mais vezes em outras reuniões, tantas quantas for necessário. O Senhor esteja à frente da vida de todos, para que tudo vá bem nas suas vidas particulares, nos seus negócios e empreendimentos materiais, mas muito mais ainda, Senhor, especialmente através das questões espirituais. Nos dê, Senhor, mais de Ti a cada dia. E agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por sua santa e onipotente vontade, declaramos encerrada a nossa reunião de hoje. Que Deus esteja conosco por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Só lembrando, teremos reunião aqui semana que vem, coladinha, tá? Que a semana que vem é o 5º sábado do mês. E para não ficar sem reunião no 5º sábado, a última vez que o mês teve 5 sábados foi em São Leopoldo, e a próxima reunião será aqui no Templo Santo André. Todos convidados. Então, a próxima reunião, então, dia 29, né, isso? E depois, coladinho, dia 6 de dezembro, tem reunião também, que é o primeiro sábado de dezembro. Deus conosco.